A Estônia é um pequeno país da Europa. Um país que muita gente desconhece, mas que tem muito para ensinar ao mundo sobre eficiência de gestão pública. Esse país foi o primeiro país no mundo a reconhecer a internet como um direito de todos os seus cidadãos. E hoje possui os dois cargos políticos mais altos, presidente e primeiro-ministro, ocupados por mulheres. Mas esses não são os pontos que vamos abordar no nosso vídeo. Hoje ampliaremos nosso conhecimento global sobre a Estônia e sobre como esse pequeno país conseguiu se transformar no país mais eficiente do mundo em poucas décadas. Seja muito bem-vindo ao canal Conhecimento Global, um canal para quem quer expandir o seu conhecimento e acredita que para isso não existem fronteiras. Segundo o estudo mais recente da Tax Foundation, a Estônia tem o sistema de impostos mais eficientes do mundo. Falando assim, pode até parecer que estamos falando de um paraíso fiscal, ou de um país com os impostos muito mais baixos que os outros. Mas, na verdade, não é nada disso. A Estônia não é um paraíso fiscal, e suas taxas de impostos, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, são de 20%. Nada surpreendente se comparado com outros países que também possuem taxas baixas. Mas se não é um paraíso fiscal e os impostos não são tão atrativos, por que a Estônia consegue atrair empresas e talentos para o país? A resposta está na eficiência e na digitalização. A Estônia é o país mais digital do mundo. Neste país, é possível resolver qualquer trâmite burocrático pela internet. Seja tirar ou renovar um passaporte, fazer o documento de identidade, abrir uma empresa e até mesmo tramitar um visto de residência digital. Isso mesmo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode, através da internet, solicitar um visto de residência digital, que dará direito a abrir uma empresa no país, abrir conta em banco e até mesmo tratativas com o governo local. Abrir uma empresa é algo muito simples neste país, e o processo pode ser comparado com a abertura de uma conta no Facebook. Tudo feito pela internet e em poucos minutos. Mas será que a Estônia não está sacrificando o bem-estar da população para favorecer o crescimento econômico? A resposta é não. O país possui saúde pública de qualidade, rodovias em boas condições e um dos melhores sistemas de educação pública do mundo. O futuro do país não está sendo negligenciado em favor do crescimento econômico. E para completar o bom uso do dinheiro arrecadado com impostos neste país, o transporte público é totalmente gratuito. Mas como é possível tudo isso? A Estônia é rica em recursos naturais? É um país rico? Para encontrar a resposta, quem acompanha nosso canal já sabe. Vamos voltar um pouquinho no tempo e conhecer um pouco da história deste pequeno país. A Estônia fez parte da União Soviética e deixou o bloco em 1991. A situação econômica do país era péssima e o país se viu obrigado a aplicar um racionamento de comida e combustíveis. Além das dificuldades econômicas, o país ainda convivia com uma consistente ameaça de invasão por parte da Rússia. Podemos dizer que esse país tinha todas as condições para seguir o mesmo caminho dos outros países que se independizaram da União Soviética. Hoje, poderia estar em uma situação semelhante à Ucrânia. Porém, as decisões que foram tomadas há 30 anos atrás fizeram com que a história fosse completamente diferente. Ao contrário das ex-repúblicas soviéticas, que se tornaram independentes, mas mantiveram no poder os mesmos que comandavam na época comunista, a Estônia agiu completamente diferente.
O primeiro-ministro Martilar montou um gabinete com média de idade de 30 anos. Ele mesmo tinha 32 anos e foi esse gabinete jovem que começou a mudança no país. Privatizaram as empresas estatais, se afastaram da Rússia, se alinharam com a União Europeia e OTAN, liberando os preços antes controlados e promoveram então a reforma do judiciário. O alicerce para o crescimento da Estônia estava feito, mas era pouco. Em 1996, a Estônia tinha uma economia semelhante aos países Argélia e Colômbia, levando em consideração o PIB per capita. Para mudar o cenário, em 1996 também, o embaixador da Estônia nos Estados Unidos, Thomas Hendrick, levou ao governo a proposta de colocar computadores à disposição de todos os alunos da Estônia. A lógica era que o país era muito atrasado em infraestrutura e não podia concorrer com as infraestruturas de países como a Alemanha. Porém, como a computação e a internet estavam começando a se popularizar, neste campo eles poderiam competir com a mesma igualdade. O governo acatou a proposta e, em poucos anos, todos os alunos tinham computadores com acesso à internet. E em 2000, o país reconheceu a internet como um direito humano. Não demorou muito para colherem os resultados. Em pouco tempo, a Estônia tinha uma leva de empresas tecnológicas sendo desenvolvidas por aqueles estudantes. Talvez a mais conhecida delas seja o Skype. A digitalização do país também teve seu preço. Em 2007, a Rússia realizou o primeiro cyberataque da história, justamente contra a Estônia, que devido ao alto nível de digitalização, teve todos os seus serviços afetados. Nem mesmo os hospitais funcionavam. Mas o pior ainda estava por vir. Com a crise financeira em 2008, o PIB do país caiu 14% e o governo se viu diante de um dilema: cortar gastos ou subir os impostos. E o caminho escolhido foi o mais difícil e o que geralmente os governos mais relutam em adotar. O governo cortou gastos, demitiu 40% dos funcionários públicos e promoveu medidas para ser mais eficiente. Identificou procedimentos que geravam trabalhos duplicados e simplificou o processo. Descentralizou as contratações, assim, cada localidade tinha autonomia para contratar e demitir funcionários de acordo com as necessidades e facilitou ainda mais a vida do contribuinte. Essa redução de funcionários só foi possível com a implantação do plano Burocracia Zero. É este plano que permite abrir uma empresa em apenas 3 minutos e totalmente online. O governo também criou um sistema único de informações fiscais, onde todos os órgãos públicos, bancos e entidades financeiras compartilham as informações. Isso também reflete em menos burocracia e no sistema fiscal. O sistema fiscal da Estônia talvez seja o mais simples do mundo. Existem 3 impostos. Um sobre mercadorias e serviços, outro sobre a renda de pessoa jurídica e outro sobre as empresas. Todos eles com a mesma alíquota, de 20%. Não existem deduções nem incentivos. A realização da declaração de renda no país demora exatamente 5 minutos e 12 segundos, de tão simples que é. E ainda tem a vantagem de que as empresas só pagam o imposto quando retiram o lucro. Caso o lucro seja reinvestido, não se paga nenhum imposto. E mesmo com a redução de todos esses impostos de trabalho público, a taxa de desemprego no país está na casa de 6%. E é bem comum que funcionários públicos deixem o governo para irem para a iniciativa privada e vice-versa. E agora deixamos por sua conta.
Poderíamos importar algumas dessas medidas aplicadas na Estônia para o Brasil? Seríamos capazes de conseguir tanto desenvolvimento em tão pouco tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.